apostila 4, a frente é a 121. Pessoal, vocês vão abrir no módulo 19 a apostila de vocês, tá? Conceito de força e interações fundamentais é o título. Bom, nesse conteúdo, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente, né? Qual é o conceito de força? Força é o resultado da interação entre um ou mais corpos. Essa força, ela pode ser, né? Esse resultado da interação pode ser de ação à distância, como, por exemplo, a força magnética, a força elétrica, a gravidade, a força-peso, ou então pode ser de contato, quando uma pessoa ela põe a mão num objeto e empurra esse objeto, tá? Como que a gente trabalha com força? Bom, força é um vetor. E todo vetor tem módulo, que é o valor, né? A intensidade, direção, horizontal, vertical, inclinada, e sentido, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, ou então usando, né, os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e unidade. A força tem a unidade, que é o Newton, em homenagem a Isaac Newton. E como a gente trabalha com força, né? Então, nós podemos ter forças de mesma direção e mesmo sentido. Nesse caso, mesma direção e mesmo sentido, para achar a força resultante, a gente soma as duas forças aí no caso do exemplo, mas pode ser 3, 4, 5, né? Por aí vai. Eu posso também ter um sistema com forças de mesma direção, como no caso aqui, horizontal, mas sentidos contrários, uma para a direita e para a esquerda. Nesse caso, para que a gente ache a força resultante, a gente subtrai os valores. E eu posso ter forças, né, inclinadas, formando aí um ângulo θ entre elas. E nesse caso, para achar a força resultante, a gente aplica a lei dos cossenos, né? Só mudando o sinalzinho lá. Então, vai ficar força resultante ao quadrado é igual a primeira força, que eu posso escolher, a ordem tanto faz ao quadrado, mais a segunda força ao quadrado, mais 2 vezes a primeira força, vezes a segunda força, vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso, se o ângulo ele for de 90 graus, cosseno de 90 é zero. Então, tudo isso aqui acaba zerando e a gente fica com Pitágoras. Então, no caso aí, Pitágoras pode fazer só F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Agora, para outros ângulos, 30, 45, 60, aí a gente aplica a lei dos cossenos. Outra coisa muito importante nesse conteúdo, tá? Eu não posso trabalhar na física, não tenho como trabalhar com uma força inclinada. Então, eu preciso fazer a decomposição vetorial. Então, imagina que eu tenho aqui um eixo X e um eixo Y, uma força com uma inclinação em relação ao eixo X, tá? Então, aí a gente pode fazer a dedução da fórmula, né? Pelas relações trigonométricas de seno e cosseno. Mas a gente tem a nossa regrinha, né? Então, eu vou deixar um pouquinho dessa força aqui no eixo X. Como que eu vou fazer para achar essa força no eixo X? Eu pego a força, onde o ângulo grudou? Ele grudou no eixo X ou no eixo Y? Ah, o ângulo grudou no eixo X. Então, onde o ângulo gruda, a gente tem o cosseno. E como que eu faço para achar, né, na decomposição vetorial, se eu precisar dessa força em Y? Então, a força em Y, ela fica com o ou com a outra relação, que é o seno do ângulo. Ah, mas eu tenho aí uma força inclinada, mas o ângulo, ele não grudou
no eixo X agora. Esse ângulo, ele tá no eixo Y. Como que eu faço? Eu vou poder decompor? Vai. Você vai deixar um pouquinho dessa força em X e um pouquinho dessa força em Y, como no anterior. Só que nesse caso, onde o ângulo grudou? Ah, o ângulo grudou no eixo Y. Então, é o eixo Y que fica com o cosseno do ângulo. E o eixo X fica com o seno do ângulo. Outra coisa muito importante nessa aula, né? Quando ele falar de equilíbrio, no equilíbrio, a somatória das forças é sempre igual a zero, tá? Muito importante isso também. Então, exercício de aplicação número 1 do módulo 19. A figura, ela mostra um beija-flor parado no ar. Então, ele está em equilíbrio, devido ao movimento de suas asas, e 4 possíveis direções e sentidos da força resultante que atua sobre ele, indicados pelas setas numeradas. Quando o beija-flor para no ar, ó, mais uma vez, ele está falando que está parado, ou seja, está em equilíbrio nessa posição, tá? Como mostra a figura, a resultante das forças que atuam sobre ele, bom, uma vez que ele está parado, ocorre o equilíbrio, correto? Então, se ele está em equilíbrio, obrigatoriamente, a somatória das forças tem que ser igual a zero. Então, no caso, né, a minha força resultante que atua sobre o beija-flor, ela é nula. Então, a alternativa correta, a letra D. Como eu puxei esse exercício da internet, tá? As alternativas aí, elas não estão na mesma sequência da apostila de vocês, tá? Então, na apostila de vocês, vai ser a letra A. O exercício de aplicação número 2 agora. Um bloco M de 50 newtons. Então, primeiro dado importante aí, a força-peso desse bloquinho, 50 newtons. Ele está suspenso por 2 cordas Q e L, conforme a figura. Ele me dá o seno de 37 graus, que é 0,6, e o cosseno de 37, que é 0,8. Determine o valor da força de tração nos fios Q e L. Bom, então aqui a força de tração no fio Q, ela aparece aqui para vocês, né? Então, essa é a tração do fio Q. Só que ela tá inclinada, né? Então, eu tenho que deixar um pouquinho dela em X e um pouquinho dela em Y, né? Então, fazendo Z aqui, ó, esse ângulo aqui é de 37 graus, igual ao de cima, tá? Então, se o ângulo ele grudou no eixo X, o X fica com o cosseno. E o Y fica com o seno. Outra coisa muito importante também, ele pediu a tração nos fios Q e L. Onde está o fio Q? O fio L, perdão. O fio L, ele está aqui. Então, ele está pedindo aqui essa tração também do fio L, tá? Então, como eu sei que esse bloquinho, né, está parado, a somatória de forças que age sobre ele tem que ser zero. Então, analisando aí, na vertical, o eixo Y, para a somatória dar zero, o peso tem que ser igual à tração de Y, que puxa para baixo, tem que ser igual ao que puxa para cima. O peso é 50, a tração de Y
é a tração vezes o seno de 37 graus. Essa tração é a tração de quê, né? É uma das que ele pediu. O seno de 37 graus já está determinado no exercício como 0,6. Então, esse 0,6 que está multiplicando, eu passo dividindo. 50 dividido por 0,6 dá uma dízima, tá? Eu vou aproximar. Essa tração aqui que eu achei é a do fio Q, tá? Agora eu vou pensar no eixo Y. Como está em equilíbrio, a somatória de forças no eixo Y, ela tem que ser zero. Para isso ser zero, a tração no fio L tem que ser igual à tração X. O que é a tração X? É a tração vezes o cosseno de 37 graus. A tração eu já achei no anterior, né? 83,3. E o cosseno de 37, ele deu no exercício 0,8. Então, a tração no fio L vai ser de aproximadamente 66,6 newtons. Exercício de aplicação número 3. Se uma força de 50 newtons é aplicada sobre uma partícula na direção horizontal e sentido para a direita, como aparece aí na figura, né? Para vocês, acho que fica melhor olhar na apostila, tá? Horizontal e sentido para a direita, é possível manter a partícula em equilíbrio mecânico se... Bom, se eu tenho uma força na horizontal para a direita, para que eu tenha o equilíbrio, é necessário que a somatória de forças seja igual a zero. Para que isso aconteça, se eu tenho uma força na horizontal para a direita de 50 newtons, então, para zerar, eu vou ter que ter uma força de 50 newtons também na horizontal, né? Na horizontal para a direita. Então, aqui eu vou ter que ter uma força também na horizontal, mas para a esquerda. Então, analisando as alternativas, a gente tem aí como correta a letra C, 50 newtons na mesma direção e sentido contrário ao anterior. Tarefa desse módulo 19. Pessoal, os exercícios propostos, 361, 364, 367, 368, 374 e 376.